Shalom. Vamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como lidar com a frustração, como lidar com as frustrações da vida. E lidando com as frustrações da vida, que nós conseguimos vencer. Aquele que não sabe lutar, enfrentar suas frustrações, ele não consegue vencer. Então nós vamos falar sobre frustração de acordo com a Torá. E nós fizemos uma frase que é o seguinte: explore a Torá e deguste os seus ensinamentos. Então, quando nós começamos a estudar a Torá, desde lá no início que nós começamos agora, você vai entender que a frustração ela está desde a criação. Houve várias discussões sobre a criação e a frustração está na criação. Como assim, Silas? O homem ele não conseguiu cumprir o seu propósito. Tudo bem, gente? Sarou? Graças a Deus. Sarou, Rachane. Mas está falando do início da criação? Desde o início da criação. Então, a frustração ela é o tema central desse estudo. E eu comecei esse estudo falando da frustração dos nossos pais no deserto. Os nossos pais no deserto, quando, após eles caminharem no deserto quase um ano, tem uma paraxá que chama Bechalá, está lá no livro de Êxodo, no Shemot, e eles falam que o pessoal se irritou com Moshe. E eles ficaram muito frustrados com o deserto. E eles começaram a falar com Moshe que o deserto era ruim, que no deserto não tinha carne. E eles começaram várias queixas. E essa frustração que nós temos na vida é pela falta de contemplar o que nós temos agora. Quando você não consegue perceber o momento, você está no passado ou no futuro. E a gente precisa viver o momento e o momento com gratidão. A frustração é que você está num espaço fora do tempo, que é o tempo que é agora. Então, e quando a gente tem esse processo dessa frustração, que é natural na vida, a gente sempre vai vir um desânimo, não é, gente? A gente vai olhar para frente com uma perspectiva ruim e para trás com uma saudade de um tempo bom que nós já vivemos. Mas o passado não vai voltar. E o futuro está nas mãos de Deus. O que nós temos é o agora. Então nós precisamos aprender a viver hoje. Então as lições que nós podemos aprender com a Torá e como é isso que nós vamos falar sobre frustração. E eu quero começar com uma pergunta bem cômoda e surpreendente para mim, que ela é a seguinte: como pode o maior líder da nossa história, Moisés, ter chegado ao ponto para dizer a Deus assim: Deus, me mate. Se é desse jeito, me mate. Como que Moshe, o grande líder, ele conseguiu chegar nesse ponto? Aí eu falo para nós, para a gente caminhar junto nesse raciocínio, são as frustrações da vida. Moshe ficou muito frustrado com a reclamação dos seus irmãos no deserto. Deus tirou eles do Egito com mão forte, abriu o mar vermelho, deu água para eles, tinha água amarga, deu água, o maná, e teve reclamação. O que isso tem a ver com as frustrações que vivemos hoje no nosso dia a dia? Frustrações no trabalho, no casamento, no relacionamento, vida emocional, com os filhos e ainda as frustrações que nós temos dentro de nós. Além do externo, nós temos o interno, que há muitas frustrações em nós. E essas frustrações que existem em nós é porque nós estamos fora do nosso tempo.
Ou nós estamos vivendo o passado, ou nós estamos querendo um futuro. E não estamos observando o que está acontecendo conosco aqui e agora. O povo reclamou nessa porção da Paraxá 3 vezes. Eles reclamaram pedindo carne. Eles falaram que queria água. E era uma reclamação, quando a gente fala dessa reclamação, uma reclamação muito forte. Assim, era quase de bater em Moshe e Arão. E eles estavam reclamando, e o que estava acontecendo com eles? Eles estavam amassando barro? Eles estavam indo buscar palha? Não. A vida estava difícil? Estava fácil. Não, estava muito fácil. O maná caía do céu? Sim. O deserto é muito quente, não tinha uma nuvem lá? Tinha o ar refrigerado, sem conta de ar-condicionado ar-condicionado e o aquecedor, né? E o aquecedor, sem conta do mês para pagar. Porque você coloca o ar-condicionado, você paga todo mês. Não tinha conta para pagar, não pagava aluguel. Sua roupa não envelhecia, seu sapato não A acabava. roupa era lavada, segundo o Midrash, a roupa era lavada no próprio corpo. Eles estavam com a roupa limpa, eles não tinham mau cheiro, CC. Isso é milagre? Eu acho que eles atingiram Deus proporcionou Eu acho que uma espiritualidade bem evoluída, eles não deram conta de ficar nessa evolução espiritual. Acho que tudo que é grátis, Silas, você vai recebendo grátis, você acaba ficando animado, você sabe? Não existe almoço grátis, tudo tem um preço. Não existe almoço grátis, tudo tem um preço. Nada é de graça. A vida que você tem, ela não é de graça. Deus não te deu a vida de graça, sabia? Não. Essa vida que Deus te deu, e Ele colocou parceria com você, para você trabalhar para Ele, para você prestar culto a Ele, para você construir esse mundo para Ele. Mas eles começaram a murmurar, foi porque eles olharam para o passado, né? A vida deles Sim, no Egito. Olharam para o passado. E mais do que olhar para o passado, eles olharam para regras. A vida com Deus tem regra. E quando você vê regra, você vê frustração. Mas aqui, mas antes de eles já estavam reclamando antes da outorga da Torá. Irmão, aqui já tem um ano que eles estão caminhando. Mas eles não tinham recebido a Torá ainda. Aqui já recebeu. Já tinha recebido? Mas não foi tão imediato assim, foi? Porque eles estavam preparando para mente escrava. Foram 40 anos de deserto, não foi? Não, o processo foi 40 anos, mas a outorga do Torá foi muito rápido. 3, 6 meses, não foi muito, uma coisa assim. Uma coisa muito rápida. Mas o que acontece? Qual que era a reclamação? Sempre que eles chegam nessas reclamações, eles estão reclamando são das regras. Eles não estão de acordo com as regras. Então, eles querem voltar para o Egito. Porque no Egito vale tudo. Vale tudo. No passado vale tudo. E a nossa frustração, muitas vezes, porque no passado valia tudo. E a gente fica frustrado. Poxa, hoje eu tenho regras. E eu não quero cumprir regras. Isso causa frustrações. E quando nós falamos, Ruth, dessa espiritualidade, lá de trás, ela é a mesma que nós temos hoje. E segundo alguns sábios, a nossa espiritualidade hoje está mais elevada do que aquela. Porque nós estamos muito mais distante do Sinai. Sim. Hoje nós estamos muito mais distantes e nós estamos aqui querendo aprender a Torá. Porém, a vida tem várias frustrações. Mas só que as frustrações que eu quero falar que elas nos movem são os testes que Deus coloca na nossa vida para a gente aproximar dele. Sim. Então, o que a gente precisa entender na nossa vida, que tudo o que acontece conosco, a gente precisa ter consciência. O homem não pode viver sem consciência. Você pode até viver errado, mas consciente. E você vai fazer de chuvar. Agora, uma pessoa que não tem consciência, é impossível ela fazer uma de chuvar. Ela não fará um retorno. Por que ela não fará um retorno? Porque ela não tem consciência. Então, aquela pessoa, quando ela desce a um nível muito baixo, que nós falamos que ela está debaixo da terra, no Eretz, essa pessoa não tem consciência. Ela não consegue discernir o bem e o mal.
E isso não lhe causa nem frustrações, porque ela está num nível que ela não tem como discernir entre o bem e o mal. Misericórdia. Misericórdia, nós estamos com uma população muito grande nesse patamar. Muito. O que está acontecendo, nós não temos mais reconhecimento. Como você pode reconhecer hoje o que é o bem? É difícil você falar o que é bem, o que é o bem, o que é a ética e o que é a moral. Hoje nós estamos mexendo nesses pilares. Estamos quebrando a ética e quebrando a moral. E não estamos trazendo nada de novo para essa geração que já está sem discernimento. Mas nós precisamos compreender que há um mandamento na Torá, que ele é muito interessante, que ele nos ordena e nos ensina a agradecer pelo bem que nós recebemos na vida, para a gente ter uma vida de gratidão. Quando você toma um copo d'água e faz uma brahá, você está agradecendo a Deus pela água, você sabe que a água foi Deus que deu. Então esse mandamento de fazer brahá, por tudo, quando nós contemplamos uma lua bonita, tudo a gente faz uma brahá, isso é para a gente entender que Deus criou tudo. Quando você começa a agradecer, você sabe que tem alguém. Você agradece o dono de tudo. E quem que é o dono de tudo? É Deus. Quem que é o dono da minha vida? É Deus. A nossa vida está na mão de Deus. E quando nós entendemos que nós temos um dono, que Ele cuida de nós, que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, a gente começa a criar um processo de emuná e bitachon. É fácil você falar que tem fé, eu vou falar que quase todo mundo tem fé. Mas quem tem fidelidade a Deus? Aquele que conecta com Ele. Aquele que sabe que Ele existe. Quem tem confiança em Deus? Aquele que relaciona com Ele. O interessante é que quando você chega nesse nível de ter bitachon e emuná, transgressão não faz mais parte da sua vida. E se fizer, é um teste para a sua elevação. Olha que coisa linda, fantástica. Muito interessante, né? Eles viram, nós ouvimos, né? Nós ouvimos. Né? Então, para a gente, assim, é bem gratificante, né? Agora, a ausência, meu irmão, isso que eu falei, eu acho isso muito bonito. Porque os nossos erros hoje são para o nosso crescimento. Às vezes você vai tropeçar numa coisa muito pequena, boba, mas é para o nosso bem, gente. Olha que interessante. Às vezes eu posso ofender Soraya, uma coisa assim imensa, mas isso também é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então tudo que nos acontece hoje tem um processo, mas a gente não pode esquecer do processo que nós temos um Criador, um Deus que cuida de nós. Quando você entende que nós temos um Deus que cuida de nós, você precisa ter gratidão a esse Deus. E a ausência da gratidão, ela é devastadora na nossa vida. Uma pessoa que não tem gratidão, ela vai ter reclamações constantes. Você já viu como que conviver com gente só reclama, tudo tá ruim? Nossa, eu já viajei com gente assim, você viaja com a pessoa, o avião tá ruim, o restaurante tá ruim, tudo tá ruim, não consegue ver nada bom, comida tá ruim, o refrigerante entorna nela, tudo acontece com ela. Assim, é um trem, uma energia assim. Tem uma pessoa, todo dia de manhã ele saia da área dele, do meu setor, só que da sala e ia pro meu balde de aviamento. Aí começava lá, parecia que ele tava. O café da manhã dele era limão. Aí chegava lá, sentava perto de mim, Deus do céu, azar, né? Aí eu falei, cara, deixa eu te falar só uma coisa. Se você vier aqui com esse humor, só reclamando da sua vida, nada vai mudar. Então se você vier aqui para reclamar, fica lá dentro da sala calado. Aí parou de vir, depois ele começou a vir, Aí começou a agradecer. Eu falei, cara, agradece. Aí começou as coisas melhorando na vida dele, promoção. Aí ele foi. Falei, tá vendo? Mas parei de reclamar. Porque às vezes quando você carrega essa energia vai te levando para o outro lado. Tudo é energia, né?
Então a gente tem que saber que a energia que vamos carregar. E quando você carrega a energia da gratidão, as coisas acontecem para a gente numa proporção assim que você não acredita. Deus faz cada coisa conosco pelo processo da gratidão que você não acredita. Fala assim, é bondade de Deus. Então, como Deus sabe que tudo que você faz, que Ele faz por nós, nós agradecemos e o reconhecemos, Ele tem prazer em estar sempre nos abençoando. E quando eu falo dessa gratidão, nós precisamos reconhecer esse bem também na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos amigos, nos nossos relacionamentos. Quando você tem gratidão, quando você agradece, a frustração ela vai embora. Quando você fala assim, olha, eu acho que minha casa não é uma casa boa, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, sempre tem essas queixas, né? Mas eu falo para a pessoa, você já deu um abraço na sua mãe e no seu pai, agradeceram por você ter vindo a esse mundo? Pelo cuidado que eles tiveram com você? A pessoa fala, não, eu falo, falta isso. O dia que você reconhecer o preço que o seu pai pagou para você estar aqui, você vai ser muito grato a seu pai. Porque tudo aquilo que você chama de punição ou de rejeição, ele fez para educar você. É interessante isso. E tem muita gente hoje que está trazendo muita coisa, falando que é de família, passado, são frustrações que não existem. Porque ela está inquieta com o presente, preocupada com o futuro, não está em lugar nenhum. Sim. Então ela quer escorar frustrações nos outros. E fala assim, a mãe não gosta, o pai e a mãe está sempre sobrando. Mas o pai e a mãe é o que mais nos acolhe, que cuidou de nós o tempo todo. Então a gente tem que ter essa gratidão e esse reconhecimento. Moisés, ele perdeu as suas forças por causa da ingratidão do povo. Moisés enfrentou Faraó, o mar abriu. Subiu, logo o mar abriu, ele subiu no monte para... Ele não, né? Foi os irmãos dele, para lutar, né? A guerra contra contra Amaleque. Todo aquele processo, tinha que ficar com a mão para cima. Ele se doou, fez de tudo. Mas quando ele percebeu a ingratidão, ele ficou bem abatido. Ele ficou frustrado. Mas a gente ainda hoje fica baqueado com certas ingratidão, porque às vezes você não espera e vem, né? Sim, porque Moisés, ele fala assim, olha, eu me doei para esse povo. Doei pouco ainda, porque está na trajetória pouco ali. Estão fazendo tudo, olha que Deus fez por nós. E esse povo rejeita a Deus, vira as costas para Deus e fala assim, eu quero voltar para o passado. É quando nós voltamos para as nossas transgressões sem consciência. Porque os tombos que nós vamos ter, que o Eterno nos ajude a entender que o Ganzuleto vai para a nossa elevação. Mas quando você não conecta com Deus, qualquer coisinha te joga para o chão. E é muito difícil você reconhecer que errou e você sempre vai acusar alguém pelos seus erros. Você não vai assumir. Você não vai assumir. Aí quando nós perguntamos, olha, como que pode Moisés falar, Deus tira minha vida? Frustração. Mas quando você vê lá na frente, você vê Moisés, na entrada de Canaã, ele fala, Deus, eu quero viver mais, eu quero entrar nos seus 120 anos. Os nossos sábios nos orientam que essa fala de Moisés, Deus me mata, não foi essa fala que ele quis dizer. Moisés estava cansado. Moisés não estava cansado, ele estava frustrado. Rashi diz o seguinte, Moisés não estava dizendo eu quero morrer, mas ele fala assim, eu sei que eu falhei, eu perdi o meu propósito e não estou realizando a minha missão. Moisés sentiu que era inútil tamanha doação, pois o povo não devolvia com gratidão. Ele não tinha um feedback, o retorno, e nem ouvia de nenhuma pessoa que ele tirou do Egito. Muito obrigado. Moisés nunca ouviu 600 almas. Nem Josué? Muito obrigado.
O que isso quer dizer? Quando você tem uma missão, você tem que cumpri-la, independente de. As pessoas não vão bater palma para você. As pessoas vão desfrutar daquilo que você está ajudando, mas elas não vão bater palma para você. O Alaí estava falando, Silas, eu fiquei muito chateado que ele tá. Eu falei assim, eu dei cesta básica para uma família durante 6 meses. Aí no mês eu falei, não, já te ajudei bastante, já deu para esse pessoal recuperar. Aí ele não deu a cesta básica no outro mês. A pessoa foi lá e xingou o Alaí. Ele falou assim, a senhora veio aqui, se eles me distratou, porque eu não levei a cesta básica para ela. Então, assim, a pessoa, quando ela recebe, tá tudo bem, mas ela não tem a gratidão de falar assim, muito obrigado. Ela não chegou lá para falar assim, olha, o que aconteceu? Você está precisando de ajuda? Porque se você não pôde dar a cesta básica para a gente, o tempo que você nos ajudou foi muito bom. Não foi lá e brigou com ele, distratou ela aí, porque ela não ganhou uma cesta básica. Falei lá, e o médico você já tem, você já doou. Mas ele falou, Silas, mas que atrevimento. Eu falei, deixa para lá, vamos para frente. Você fez o seu propósito ajudar. E o Moshe ficou frustrado com isso. Porque o povo humilhou Moshe com essas queixas. Por quê? Moshe respeitava Deus. E quando alguém desrespeita Deus, na nossa frente a gente sente um peso muito grande. Sabe aquele Pinhas que foi com a espada? Quando você vê gente destratando Deus, a gente tem essa dor, sabe? Quando você vê alguém fazendo algo, você fala, nossa, não é possível, essa pessoa... Sim. A gente fica triste, sabe? Dói na alma da gente. Dói na alma da gente quando a gente vê alguém na comunidade tendo um comportamento, a gente fala, nossa, não acredito. Eu não esperava isso. Agora imagina Moshe, a gritaria, que é aquela coisa, a pressão. E ele falando, poxa, eu abri mão de para tudo para ficar com vocês. Estou deixando até os meus filhos, minha família. A frustração, ela é uma apatia e ela adoece a nossa alma. Quando ninguém reconhece o nosso esforço, o nosso coração se quebra. Sabe, tem muitas mães frustradas, que elas trabalham. E o marido não reconhece o trabalho delas. Os filhos não reconhecem. Trabalha. Ninguém reconhece o trabalho. Ainda reclama, a comida não está boa, aquela camisa minha não está lavada. A gente não reconhece. Então nós precisamos tirar essa frustração que colocamos nos outros também. Porque essa frustração que veio no Moisés, ela veio dos outros. Então muitas vezes você pensa que você está frustrado, mas você tem frustrado alguém? Nós precisamos fazer essa pergunta. Você tem frustrado alguém? Porque todos nós temos expectativas. Nós temos expectativa na nossa vida. Então a gente espera alguma coisa. Então o mínimo que a gente pode fazer é um muito obrigado. Sim, mas essas pessoas, elas criam expectativas, elas sempre esperam de você algo, entendeu? Às vezes você está ali num momento ali só de fazer uma visita, mas sempre a pessoa, ela espera além de a sua simples presença. Então, às vezes ela está com uma necessidade e ela quer bens materiais e esquece que, às vezes, um abraço, uma coisa mais calorosa vai valer mais a pena do que um simples gesto de poder ajudar o cara a pagar uma conta de luz, né, ou doar uma cesta básica, igual aconteceu no caso do Alaí. Porque as pessoas querem ouvir sim. O que acontece, meu irmão, agora que eu quero chamar para a gente? Você tem frustrado alguém? Nós frustramos as pessoas. Nós temos frustrado as pessoas, nossos relacionamentos. No seu relacionamento, você apenas é uma pessoa que doa ou você é uma pessoa que apenas recebe? Tem que haver uma troca, reconhecimento, reconhecer o esforço do outro. Nós temos que conhecer o esforço do outro.
Todos nós nos esforçamos, mas você tem que reconhecer o movimento do outro. Às vezes o outro está fazendo um movimento para melhorar, mas se você não reconhece esse movimento, causa uma frustração. Se você não reconhece o movimento, o pequeno movimento do outro, em prol de sua melhora, você causa nele um desânimo. Porque é difícil melhorar. Às vezes é o pouco que ele consegue dar, né? É um pouco. Mas só que quando você o elogia, quando você reconhece que ele está esforçando, você está apoiando a pessoa a se mover. Mover é muito difícil. Você sair do seu estado emocional é muito difícil. Assim, eu queria só fazer um comentário que aconteceu essa semana agora. Meu chefe direto, meu líder direto, ele tem um passo maior que a perna. Ele ganha provavelmente 3 vezes mais que eu ganho. Ele me perguntou o que eu faço para administrar meu dinheiro. Eu falei, cara, eu gasto menos do que eu ganho. Eu tenho objetivos. Aí ele construiu uma casa, não conseguiu terminar, está dentro, está ok. E ele reclamando da frustração que ele estava tendo, que ele não estava tendo carro, ele tem família, que ele estava me sentindo humilhado. Eu falei, Júnior, mas não é assim que funciona. Seu objetivo não era a sua casa, você teve que abrir mão de 2 carros. Mas o seu objetivo não era a casa. Você não conseguiu? Agradeceu a Deus? Aí eu falei com ele, acalma o coração que as coisas vão melhorar. Você agradeceu a Deus pela sua casa, pela sua família? Aí hoje tem uma reunião. Ele falou, Márcio, eu tenho que comprar um carro de qualquer jeito, um carro de 10 mil, um carro de 15 mil. Aí, essa semana, ontem, hoje ele fez a reunião, ele foi promovido, ele foi presenteado de um carro que vai usar da empresa, de um carro que custa 260 mil. Mas você sabe quem estava buscando? Ele é católico, a esposa, ele é católico, mas não praticante, né? A esposa dele todo dia de manhã, ela não precisava acordar às 6 horas da manhã. Mas ela acordar, fazer questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses, acordar 6 meses, respeitando a religião dele, mas agradecendo e buscando que as coisas vão melhorar, e melhorou, Silas. Ele estava lá reclamando de um carro de 15 mil, ele foi promovido, ganhou um carro para ele usar à vontade, com R$300 de gasolina por mês, essa picape, a última picape da Natura agora, 260 mil que ela custa. Alemão, Deus ouve a oração de toda a boca. Eu sei, mas eu falei para ele, Juninho, mas você tem... Ah, mas é a Carol que busca. Eu falei, é uma coisa individual, você também tem que buscar. Mas a mulher é a luz do homem. Mas ele também tem que... Sim, tem, mas tem um processo. O que acontece? A frustração de você tentar começar a construir uma coisa e não terminar é muito grande. Quando você encerra um projeto, não conclui o projeto, isso dói na gente, é frustrante para a gente. Mas se você tem uma esposa que sabe reconhecer e valorizar e parabenizar pelo que você já fez, as coisas acontecem. Mas eu vejo isso, eu conheço a Carol, ela é uma mulher mas o que acontece? Eu morei no apartamento com a Soraya sem janela, né, meu Deus? Eu morei com a Soraya e fiz você lembra que era o plástico? Eu morei no apartamento, assim, nós moramos. E lá em cima, no alto, aquele vento ali fica de noite. Mas ela reconhecia o que a gente estava fazendo. Quando você tem um reconhecimento, você não tem essa humilhação. Você sente prazer e fala, as coisas vão acontecer. E Deus fez milagre na nossa vida e nós conseguimos arrumar um apartamento. A frustração também, ela acontece... E quando você dá o seu melhor no seu trabalho, você não é reconhecido. Você é só chamado a atenção quando tem falhas. Nós precisamos aprender a elogiar as pessoas. Por que eu gosto de sempre falar no serviço sobre a Cláudia Cristina? Que ela sai do plantão à noite e vem limpar aqui. Eu não tenho essa necessidade. Mas nós temos que reconhecer o trabalho dela. Porque ela está preparando um local para a gente fazer para Deus. Então, assim, a congregação, quando os membros desconhecem o sacrifício da liderança, da administração, o fardo fica mais pesado. Mas quando o mundo sabe como o barco está andando, fica muito mais leve.
E às vezes quando a financeira fala lá, ô gente, está faltando ainda R$800 para cumprir o mês. Aí vem todo mundo coloca, nossa, a gente fica feliz, oh Deus, muito obrigado, o Senhor ouviu. Tudo isso, então, quando todo mundo participa, a frustração vai embora e a gratidão vem. Quando você fala da rifa, nossa, a rifa andou muito barulho, falta 120 números só para acabar. Então, tudo isso é um processo que move, foi muito rápido. Essa energia vai, faz a coisa acontecer. E nós precisamos ficar firmes na fidelidade a Deus. Porque muitas vezes nossas orações não são respondidas. Nessa hora hoje, Deus não te responde hoje. E a dúvida surge e vem frustração. Aí você fala, e agora? Deus não me respondeu. Não respondeu agora, né? Ou talvez já te respondeu e você está com o pensamento em outro lugar. Porque sempre que vem um caos, você conecta com Deus e vem uma solução. Aquela coisa assim, vem uma resposta. Sempre vem. Vem um alívio, sabe o que aconteceu com você? Sempre. Você está aquele desespero, Deus é agora quem vai ser, e tu. Sim. Aí você fala, não, Baruch Hashem, aconteceu. Nossa, ele vem mesmo. Aconteceu um milagre. Baruch Hashem. Porque a avô fala assim, você precisa procurar alguém para apoiar você. Interessante isso, né? Porque a avô 1,6 fala assim, procure alguém para apoiar você. Alguém que você possa falar dos seus projetos, ela vai te apoiar, vai te orientar. Procure alguém que tenha sabedoria para orientar você, para que você possa tomar passos corretos na sua vida. Porque muitas vezes você procura a pessoa depois que já fez a coisa errada. Então procura uma orientação de alguém que vai te ajudar. E é interessante porque a Abutre 4.1 fala assim, olha, quem é o forte? Aquele que domina o seu impulso. E qual que é a meta? Destruir tudo que nos frustra. Tudo que nos frustra. Hazak. Mas o que acontece? Esse impulso também é a frustração. Você tem que usar esse impulso que domina o seu ser para dominar as frustrações que aparecem na sua frente para você ter sucesso. A frustração é boa ou é ruim? Boa, dependendo do ponto de vista, de onde você está. Essa frustração que está aqui em Pirkei Avot 4.1, quem é o forte? É aquele que domina seus medos, suas frustrações. É aquele que consegue avançar apesar de, né? E eu acho que é o 4.2 que fala, aquele que domina a sua língua também conquista uma cidade, né? Uma cidade fortificada. Aquele que domina a sua língua é uma cidade fortificada. Nós esperamos muitas vezes por milagres, mas os milagres já aconteceram. Às vezes você está frustrado querendo alguma coisa, mas os milagres já aconteceram na sua vida. É só você tomar posse. Tudo que você quer, é só você fazer. Eu falo muito isso com a Soraya. Ela fala isso, eu falo, Soraya, não podemos limitar Deus. Tudo que a gente quiser aprender, nós vamos aprender. E eu cito sempre o Liu, né, meu bem? Eu falo assim, não, meu bem, eu fico impressionado com a capacidade do Liu. O Liu, tudo que ele pega os trem assim, ele mexe lá no celular, daqui a pouco está tudo resolvido. Até comida ele faz. Ele resolve tudo. Eu acho isso lindo. Porque eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom. Aí você vê o Liu mexe nesse som, negócio lá e tal. A caixa de som estragou, levei para o cara consertar e falou, não tem conserto. Eu falei, não, o Liu falou assim, vou pegar aí. Passa uns 2 dias, eu olho com a caixa lá funcionando. Ele pode dar um treinamento aqui, não, precisamos. Não tem capacidade. Ele faz os três assim. É dom, isso é dom de Deus. Você Né? domina isso. Porque o que acontece? Quando foi construir Se eu fui levar. o templo, Deus capacitou os dois, né, para fazer. Então, eu não posso querer ter a habilidade do Liu, que é a missão do Liu. Eu acho lindo assim, que ele faz. Você não precisa estar lá fazendo um curso lá. Ele pega não, mas esse Liu é uma pessoa que a gente sempre quer do nosso lado.
Sempre fala mas não é crítico, viu? Você não conhece muitos bastidores, não. É de coração mesmo, uma pessoa Eu gosto muito disso. prestativa, Eu falo. inteligente. É igual a Soraya fala, quebra-cabeça, cada um com Essa é a missão, assim. Então, assim, Lil, valoriza muito isso. Isso é o Espírito de Deus sobre você te dando capacidade. Agradeça a Deus por isso. Meu bem, se eu falar, pode falar. Não passou. Pode? Eu pedi. Que pena, quero te ouvir. Please, please, please. Olha, o povo tinha tudo, mas reclamava daquilo que supostamente eles achavam que estava faltando. Então, muitas vezes, eu coloquei aqui, olha, a nossa mesa está farta, mas tem gente que está com a mesa farta, está triste, querendo picanha argentina. Tem dia que quer ver esse mercado cozido, que é uma delícia. Não precisa comer carne argentina. Comi ovo hoje com a boca boa. E tinha carne de porco e ovo. Tem gente que está sempre insatisfeito, nada está bom. E lá tem uma pesquisa. Como que foi a alimentação? Regular, boa e ótima. Eu todo dia estou no ótimo. Pode ser arroz, feijão e ovo. Eu falo assim, olha, só da gente ter oportunidade, a Soraya fala muito isso, só de eu ter a oportunidade de poder alimentar, eu já estou muito grato a Shem. Não é? Eles não sabem o que é uma pessoa querer comer, não A pessoa Então, só de eu poder alimentar, eu já agradeço a Deus. Então, assim, isso é um processo de consciência. Era interessante quando a gente tinha as crianças, né? Na época a gente comprava muito, era 2 carrinhos, muito leite, que a gente com os meninos. Aí chegava lá em casa no carro, para tirar as coisas do carro, a gente orava assim, eu querendo subir com os trem tudo correndo, não, vamos orar. Aí vão agradecer a Deus. Tinha que agradecer a Deus lá embaixo do carro, antes de subir as coisas. Eu falo assim, a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus está dando alimento e a gente tem comida para levar para a nossa casa. Aí eu orava lá no carrinho, lá no carro, lá atrás do carro, e a gente subia correndo para as compras. Mas tudo isso faz com que a gente tenha gratidão àquilo que Deus nos está dando. E muitas vezes a gente não percebe isso. Você pode ir no supermercado, compra uma coisa e vai para casa, mas você não sabe que isso é Deus que está dando. E você não sabe que Deus está te dando a oportunidade de elevar um produto que você nem sabe que isso é meu. E quando você faz abrahar, você está abençoando essa pessoa. Quando você recebeu os 613 mandamentos, eles não falaram sim para tudo? Ou não para tudo? Os proibitivos e os permissivos? É proibido adulterar. Ouviremos? Sim. Ouviremos e faremos. Nós faremos. Sim, é proibido matar e roubar. Não. Nós não vamos matar. É a mesma coisa, né? Sim, mas não, a consciência, meu irmão, tudo é um processo de consciência. Tudo na nossa vida é a consciência. A gente tem que despertar essa consciência em nós. Olha, muitos têm casa, comida, roupa, trabalho, mas se sentem muito infelizes porque o vizinho comprou uma casa no condomínio. Tem gente que está infeliz porque o vizinho comprou um carro do vizinho é mais novo que o dele. Inveja mata. Os 10 mandamentos falam disso. Não olha para o outro, não olha para a casa do seu vizinho, olha para o que Deus te deu. Aquilo que eu tenho é aquilo que Deus deu para mim, para a gente viver em pleno com Ele, com o Cristo. Aquilo que a gente precisa. Né? Não sei quem falou comigo hoje, falou outro dia, falou, Silas, eu agradeço muito a Deus que eu tenho muito mais do que eu não preciso de nada. Fernanda no café ontem. Né? A Fernanda ontem no nosso café, ela falou, eu não preciso de nada. Eu falei, vai, eu achei, Fernanda. Eu também não preciso de nada, eu tenho tudo. Existem muitas pessoas que ficam tristes porque não têm plano de saúde e são saudáveis e não agradecem a Deus pela saúde. A pessoa saudável está triste porque não tem plano de saúde. O que é mais importante? Plano de saúde ou saúde? E quem te dá saúde é Deus. Então, assim, tudo é um processo de gratidão que nós precisamos. Então, a frustração que nós temos é falta de emunar, falta de acreditar em Deus. Moshe explodiu porque, após 1 ano de milagres diários, o povo ainda vivia com uma mente escrava. A mente escrava a gente tem que libertar. Você é escravo do seu desejo insaciável. O maior pecado de Israel no deserto foi a ingratidão.
Deus nos leva para o deserto para mostrar que há dentro do nosso coração. Tudo que Deus faz conosco para ver o que tem no nosso coração, Baruch Hashem. Os testes que a gente tem é para ver se a gente ama a Deus mesmo. O Pirkei Avot 5:23 fala assim: é melhor fazer pouco com constância do que muito e desistir. É melhor devagarinho, sempre, do que tem gente que chega aqui e fala, já li tudo, já fiz tudo e Silas, quando acabou. você fala teste, você fala, é um teste, né? Você já fez uma outra palestra pra gente e você fala a respeito do teste. Isso é um teste, né, na nossa vida. E aí eu usei isso lá no serviço. Às vezes acontece alguma situação, as meninas olham pra mim e falam, é um teste, respira. É um teste. Aí agora passou assim, acontece, a pessoa dando um barraco, a mãe perturbando alguém, olha pra mim, é um teste, né? Eu falei, é um teste, não leva pro coração. Leva o coração. Aí vai passando, É um eu teste. lembro você apertou, porque você fala teste. É um teste, toda hora tem teste, eu falo. A gente é teste, vamos lá. Um estudante de Talmud chegou para Yeshiva e a Gemara são vários livros para estudar, né? Então, quando o estudante pegou os livros, viu que era muita coisa, ele virou para o Rebbe e falou para ele assim, olha, será que eu vou ter condições para estudar todos essa Gemara, todos esses livros? Eu vou conseguir me formar? Que é muita coisa. O que o Rebbe fez? Falou, não se preocupe. Ele foi lá, pegou uma folha do Gemara e falou com ele, eu quero que você seja especialista nessa folha. Você vai dar aula da primeira folha da Gemara. E deu para ele a primeira folha da Gemara, ele estudou e ficou ótimo na primeira folha da Gemara. Depois que ele estudou toda essa folha, o rabino falou com ele, agora vamos para a segunda. Porque se você pensar, olha, eu tenho 10 anos de Yeshiva para estudar tudo isso, dá um desânimo, você fala, olha, será que eu vou conseguir? Não, pega a primeira, seja professor dessa primeira folha. E ele pegou o primeiro passo, tomou gosto e falou, agora eu vou. Baruch Hashem. A gente tem que ter o discernimento. Às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa e é longa, vai fazer um curso. Se orienta a pessoa, faz um curso. São 4, 5 anos para você estudar. Fala, nossa, é muito tempo. Uma hora passou. Passou. Mas só que você tem que falar com ele, olha, faz o semestre, se der certo, você continua. Começa. Dá o primeiro passo. Não olha lá o final, dá o primeiro passo. O gostoso é o primeiro passo. É o primeiro livro, o primeiro contato com aquilo que o novo que está chegando. Mas se você apresentar aquele monte de coisa e ainda no final fazer TCC, artigo científico, a pessoa fica louca, não. Qual o primeiro passo? Você toma gosto e vai. A frustração nasce quando você coloca a carga muito grande. Tem gente que ela tem dificuldade de ter responsabilidade, tem medo, né, Ângela? Tem medo de uma função, você dá uma função básica para a pessoa, aquilo causa um receio, uma frustração nela, com medo de estar errado, ela não consegue sair do lugar, fica preso, né? Isso também está ligado muito ao nosso orgulho. Nós não podemos ter orgulho, a gente não pode ter medo de errar. Errar é errando que a gente aprende. Mas a gente precisa entender que é um passo de cada vez. Você não vai subir a escada de uma vez. Você precisa celebrar e reconhecer cada conquista que você tem na vida. A frustração é ficar pensando só lá na frente. Agora a celebração é quando você agradece por cada passo. Você tem que caminhar 10 passos, 10 mil passos, mas o mais importante é o primeiro. Dê o primeiro passo. Tudo na nossa vida é o primeiro passo. Ir para Curitiba é o primeiro passo. O resultado está aqui. Então, se o primeiro passo é o mais importante na nossa vida, nós devemos focar um dia de cada vez. Celebre as suas conquistas. Comemore cada vez que você conseguir reconciliar o seu relacionamento. Comemore, vibre com isso. Às vezes a gente tem discussões no casamento, às vezes você não está entendendo o que o outro não entende o que o outro está querendo. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, eu falo, Soraya, o que você está querendo me explicar que eu estou entendendo?
Tem hora que você está numa discussão, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Você não sabe mesmo. Depois você fala assim, mas o que você quer falar com isso? O que você quer me dizer? Porque você não está entendendo. Você entende? Tem hora que você está... A pessoa pensa que está errando, mas você não entendeu a comunicação. Então, fala assim, explica direitinho. Desenha para mim o que você quer. Muitas vezes o outro fala, não consegue passar, né? Não consegue, mas você não consegue entender. E como a gente relaciona há muito tempo, aí tem hora que você acha que você entende o outro no gesto, mas não é isso. Escute o outro, celebre. Fala, não, tudo bem, eu preciso melhorar. Onde eu preciso melhorar? Ontem mesmo eu falei com você, onde eu preciso melhorar? Fala aí para mim que eu vou melhorar. Eu quero que você faça isso, isso e isso, tá bom? Eu vou tentar, não promete. Mas eu vou tentar. Ainda bem que a gente tem alguém para conversar. Tem gente que não tem ninguém para te orientar. É ruim você não ter ninguém para orientar. E quando você tem alguém, celebre que você tem alguém. Celebre que você tem amigos, você tem pessoas. Celebre que você tem uma congregação. A vida... O pior dia que teve que ficar sozinho é domingo. O resto é para ir de boa. Olha, a vida espiritual, comemore a sua vida espiritual. Cada aliá que você lê, comemore, agradeça a Deus. Deus, obrigado que eu tive acesso a uma aliá. Agradeça a Deus, começa a agradecer a Deus e ver o tanto que você já caminhou. Comemore por cada tarefa concluída no seu trabalho. Tudo que você fizer no seu trabalho, fala a Deus, muito obrigado. Deu uma injeção, muito obrigado. Deu ponto, muito obrigado, Deus. A cada tarefa concluída, fala para Deus, muito obrigado. Eu agradeço. Sabe, o crescimento pessoal, ele começa com percepção. A pessoa que não tem percepção, ela não cresce. Verdade. Se ela não enxerga, ela tem que crescer. É a percepção. E a percepção do outro, né? Da necessidade Sim. do outro, que às vezes ele não consegue falar. Não consegue. Não consegue passar para você, né? E você vê que tem uma frustração ali que não consegue passar. E a gente vê isso o tempo inteiro, né? Ainda mais na área de saúde, é o tempo todo. Nossa, chega lá e você vê que... Nós precisamos celebrar pequenas vitórias, cura qualquer frustração. Quando você celebra qualquer coisa, cura frustrações. Eu lembro, já falei isso aqui, eu lembro do nosso filho fazendo medicina. Primeiro ano que ele foi, lá ele foi, não passou na federal. O que nós fizemos? Estouramos champanhe, né? Nós comemoramos com ele. Falamos, meu filho, obrigado a Deus que você teve a oportunidade de fazer. Você passou na primeira etapa, passou na segunda. Veio de novo. Também não. Mas só o que Deus tinha para ele era Petrópolis. É onde que Deus tem para a gente, não adianta. O caminho, quem determina é Deus. E Deus falou, olha, você vai para um outro local. A gente quer federal, mas Deus quer lá. E foi lá que estava a bênção da Luísa, tudo, né? Olha, você vê como são as coisas. A gente cria um objetivo, mas a resposta vem de Deus. Mas quando não deu certo, não briga, agradeça a Deus, celebre. Dê força para a pessoa repetir um ano, vai fazendo. E Deus direciona tudo. Celebrar as nossas derrotas. Obrigado que eu pude participar. Eu fiz um concurso público, não passei. Oh Deus, obrigado que eu pude fazer concurso. Vou preparar para passar. É na derrota que a gente precisa, que a gente aprende. Porque a presença divina, ela remove a frustração. A força que nós encontramos em Deus, ela remove toda a frustração da nossa vida. Sabe por que a gente é leve? Porque Deus tirou todo o peso que a gente carregava de frustração. Deus limpa a gente. Né? E essa limpeza que Deus faz em nós, não existe nada melhor. E não existe coração tão quebrado que Deus não possa reconstruí-lo. A cura é possível. A cura é para todos. Todo aquele que conecta com Deus, Deus restaura a gente. Nós somos restaurados, Baruch Hashem. Deus restaurou cada um de nós. Nós precisamos compartilhar os nossos fardos. Depois desse episódio com Moshe, o que Deus falou com ele? Moshe, eu vou aumentar a sua luz. Vou dividir com 70 esse ano. Lembra disso? Então Deus
Chamou Moshe e falou assim, essa carga, Moshe, de liderança, vai ficar só com você, não, eu vou dividir entre 70 e eles vão te ajudar. Você não vai ficar recebendo pancadinha toda hora desse povo, não. Vai ter 70, eu vou dar mais um alívio para você. Nós precisamos aprender a compartilhar os nossos fardos. Nós precisamos aprender a falar das nossas frustrações para o outro e para Deus também. A gente tem que ter pessoas para conversar. Você tem que ter pessoas para conversar. Você não pode ser uma pessoa isolada do mundo. Então Deus colocou no nosso meio pessoas para a gente conversar. E hoje está muito fácil conversar. Você manda mensagem, você liga alguma coisa. Então, assim, a Torá nos ensina a dividir responsabilidade, alivia a frustração pessoal. Divide, que vai aliviar a sua frustração. Não quer dizer que você vai pegar a sua frustração e jogar em cima do outro. E nem querer que o outro direcione a sua vida. Você vai pedir uma orientação. Mas você tem que ter o seu discernimento. Que o coração, aquilo que Deus tem para nós, ele já está funcionando, já está como fala? Em andamento. Em andamento. É só você fazer. Aquilo que Deus tem para você é só fazer. A frustração não é um sinal de declínio espiritual, a gente tem que entender isso também. Mas uma indicação que todos nós precisamos de ajuda. É necessário ter coragem para buscar a orientação divina. A primeira orientação é dos céus, é a divina. Nós falamos com Deus, rezamos e falamos das nossas frustrações. Nós conversamos com Deus e falamos aquilo que nós queremos. E muitas vezes a gente está orando com Deus e a gente pensa que está querendo uma coisa, quando você assusta, você está em outro patamar, Deus te leva para outro caminho, isso acontece mais não. Então, assim, a gente tem que aprender a conversar com Deus, falar com Deus, porque Deus é um Deus muito próximo. E quando você começa uma jornada com Deus, você tem que reconhecer o seu esforço. Estar aqui agora é um esforço. Nós estamos fazendo um esforço de estar aqui na presença, aqui nessa casa, para escutar um pouquinho sobre a chama. E quando você reconhece que você fez esse esforço, fortalece o seu relacionamento com a chama. Como você fortalece o seu relacionamento? Quando você tem esforço para estar próximo de Deus. Mas, Silas, eu tenho que estar na congregação para estar perto de Deus? Não, mas aqui é muito mais fácil. Porque aqui a energia é outra. Você precisa aprender também a compartilhar. Quando você começa a compartilhar de Deus, Deus cresce dentro de nós. Quando Moshe distribuiu a sua luz para 70, a luz dele multiplicou. Quando você compartilha, Deus multiplica em nós. O que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando aquilo que Deus me deu. E isso está crescendo muito dentro de mim. E quando eu preparava, ontem a Soraya fez uma cirurgia no dente. Foi coisa rápida, 3 horas no dentista fazer a cirurgia, à noite. Ela foi aí no carro, vindo embora, já era 10 e tanto. Ela falou, Silas, eu não vou ter condições de terminar meu estudo, faço o estudo. Eu falei, Soraya, o que eu vou falar? E ela falou assim, coisas para falar eu tenho um monte. A gente tem muita coisa. Eu falei, Deus, mas para onde que eu vou? Eu falei, eu vou caminhar então, Soraya, dentro da linha do estudo que a gente está estudando, falando sobre frustração. Eu vou caminhar dentro disso. Porque tudo que a gente busca está na Torá. Às vezes você pensa assim, olha, eu me sinto muito pequeno, que eu estou frustrado, estou desanimado. Aí quando você olha lá atrás, fala assim, olha, teve um Moshe que passou por um momento desse na vida. Então é normal eu passar. Mas qual foi o caminho de Moshe? Sempre Deus. Você está sempre voltado para Deus? A sua face está voltada para Deus? Então a gente tem que pegar o conhecimento
e jogar ele dentro da Torá, que você vai ver assim, olha, a gente tem que estar mesmo grudado na Torá, porque a Torá tem tudo e está nos mostrando. Ela vai te direcionando. Ela vai te direcionando. Como o estudo estava muito grande, eu poderia colocar aqui também José, poderia colocar Jacó, poderia colocar Davi. Todos eles tiveram quebras na vida deles, e elas foram para o crescimento, foram para o bem. As mulheres também, as matriarcas, tiveram quedas na vida dela. Olha o sofrimento no início dessa paraxá de Rívika para gerar os filhos. A dúvida que ela teve, né? Não, antes da dúvida, eu tenho uma promessa que eu vou gerar e eu não fico grávida. Isaac discute com ela, fala, bora também, vamos orar, continua. Então, assim, tudo isso são frustrações. E quando vem o filho, né, você está falando, quando vem o filho, vem duas nações. E aí vem os poços, vem tudo, essas coisas, eles tiveram frustrações, mas nunca perderam a imunidade, não está não. Está sempre no presente, eles não estão no passado nem no futuro. No presente a gente tem que acreditar. E sempre compartilhando. Você tem que compartilhar aquilo que é real na sua vida. Quando nós começamos a compartilhar tudo na nossa vida, daquilo que Deus é, e nós crescemos muito, as nossas lutas, os nossos testes, eles diminuem. Hoje é algo que para mim poderia ser assim, que antigamente era uma coisa muito grande, para mim hoje não é nada. Não é nada, entendeu? Assim, vocês vão ver, às vezes, talvez eu era uma pessoa que respondia muito hoje. Se for falar comigo qualquer coisa, está bom, está bom. Deus permitiu, me azul e tomar, eu tenho que aprender a lidar. Eu era pessoa explosiva, eu respondia muito. Eu respondo. Hoje eu não respondo. Era respondão. Eu não respondo. Hoje eu escuto. Eu falo assim, olha, às vezes eu falo assim, poxa, a pessoa deu uma tirada, mas tudo bem, deixa pra lá, deixa Eu não ela. cheguei nesse patamar. Mas você vai chegar, mas a gente vai chegar. É o caminho, você começa a ter compaixão do outro. Não, eu tenho compaixão do outro, Mas o sangue ferve, né? Não, uma pessoa que está em situação de vulnerável, que é um paciente que está doente, uma mãe que está com a criança, a tolerância é total para essa pessoa. Mas as outras pessoas que não sei, a pessoa gosta de provocar o outro por nada, né? Como você disse, é um teste. Eu ouvi falar um teste. É um teste. Sim, doutor. Você tem passado, tem tomado bomba. Tem passado, viu? Vamos passar. E na medida, e por que hoje você sabe que é teste? Porque você está relacionando com Deus e sabe que é teste. Sim. Porque o outro não vê o teste, então você já está conectado, entendeu? E esse teste pode ser muito criativo, não necessita tudo, né? Não precisa. E com isso você tem que, né, parar e pensar. Eu sou muito criativo, sabe? Eu estou tentando. Não, você sabia não? Não sabemos. Aí eu estou tentando já dar uma amansada no coração, porque não adianta, velho. Não é verdade? Exatamente. Você espanta as pessoas perto de você. Porque quando você está muito acumulado em si, muita frustração dentro de você, você fica bem espinhento, bem porco espinho. E a gente relaciona com as pessoas com muita frustração com elas mesmas. A pessoa ela não está em paz consigo mesma, ela não tem essa tranquilidade. Ou seja, às vezes até você está certo, né? Mas do jeito que você fala, você perde sua razão, né? Sim, mas o que acontece? Nós relacionamos com pessoas que precisam da nossa paz. É isso que eu penso. Nós relacionamos com pessoas que precisam da nossa paz. Elas estão no nosso caminho para receber essa paz, entendeu? Então, assim, a gente tem que, nós transmitimos Deus. Que Deus você transmite? É a Shalom? Da intolerância, né? Então, assim, a gente tem que ter esse processo. A gente sempre, a gente vê. E você vê a briga de Isaac com os poços, ele cedeu. Então, assim,
Às vezes você tem que ceder na vida, não é só pancada. Vamos ceder, vamos abrir de novo, abriu. Aí lá o terceiro posto teu água, eles pararam de brigar. A turma de lá parou, mas você falou assim, não, é você saber, a Deus se me dá. Essa água aqui vem de Deus, aquela lá, se Deus quiser, fecha. Então, assim, a gente tem que ter isso, sabe? O nosso trabalho é esse. E nós precisamos ter um processo de trazer as nossas causas a Deus, orar. Bitarrom não é bitarrom. Nós precisamos orar a Deus. Conversar com Deus. Além da sua oração normal que você faz no Sidu, para mais 3 minutos, converse com Deus na rua. Quando você estiver andando, você vai no sacolão, vai conversando com Deus. Eu converso muito com Deus na rua, andando. Eu vou falando com Deus e vou andando, eu nem vejo. Eu só te vi, eu falo assim, nossa, eu vejo, falo assim, vou andando. Deus, olha aquilo que eu sou, faça alguma coisa. Sim. Aí, o tempo inteiro eu vou Sim, incomodando ele. Mas hoje, assim, até Nós eu temos comecei com Deus, isso. sabe como hoje, Silas? Contemplando. O céu estava tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. Aí os eucaliptos lá na frente, assim, verde, com essa chuva maravilhosa, que é diferente da água da Copasa. Assim, esse pouco que choveu, cara, tudo verde, pássaros cantando, tucano passando, meus irmãos, né? Passando, canarinho, entendeu? As frutas brotando nas árvores. Então, assim, e o vento tocando, aquele vento, aquela brisa suave. Aí eu falei assim, gente, é fantástico, né? Então tem várias formas, né? Você tem silêncio e consegue. Eu gosto de uma contemplação, eu gosto do fundo do mar. Aquelas coisas lá, aqueles peixinhos, que tem. Nossa, eu acho o fundo do mar fantástico. Aquelas criaturas, tem uns. Você tem vontade de mergulhar um dia? Talvez Você tem sim. medo? Não sei, talvez, quem sabe. É Mas eu quero ir lá. mas... mergulhar lá no fundo, aquele espírito. É lá. Como diz eu e Davi, eu e o Levi. Eu fui para a praia com o Levi, aí tá assim, Levi, já que você quer a baleia, nós vamos trazer a baleia. Vamos pôr a baleia no carro, vamos trazer. Então tá, vamos pegar a baleia lá no mar, né? Vamos pegar a baleia. E o pessoal vai ficar chorando no carro, como nós vamos carregar a baleia? E ele, sem chororô, gente, é sem chororô. Sem chororô. Não quero chororô, vou trazer a baleia. Aí chega lá no bar, a gente está andando lá na água, entrando na água, onde está a baleia? Vamos andando, nossa! Não, está muito frio, a baleia não vem não. Se aparecer, você vê a baleia, você me chama que eu vou lá pegar. Mas tudo isso, a criação que Deus criou, são tantas coisas lindas, né? E Ele criou isso para nós. Isso que é interessante. Eu falo assim, Deus, o Senhor cuida de tudo lixo. E dá alimento para tudo isso, os animais que estão lá na Amazônia, tudo tem né? Nossa, é lindo a gente parar para fazer isso. Aí eu obedeço, eu contemplando, aí eu sentei no ponto de ônibus para me pegar o ônibus para vir no meu setor, o outro eu não conheço, eu já vi, a gente não tem intimidade, reclamando do calor. Cara, não é? Então assim, olha aí, um ponto de vista, né? Mas às vezes a pessoa não acorda para isso, ela passa a ser da vida dela, ficar reclamando o tempo todo, né? Não tem assunto e só sabe reclamar. Ai, tá chovendo demais. Não tá frio, né? Tá muito frio hoje. Olha, tem gente que é assim. Quando a pessoa falar com você, fala assim, tá muito quente, você fala assim, o coração, como que tá? Vamos aquecer esse coração, como tá as emoções. Aproveita esse calor. Aproveita esse calor, vamos aquecer. Não, o pessoal da sala reclamando, mas lá fora tá tão quente, meu velho, olha aqui, você está no ar-condicionado, eu não tenho ar-condicionado lá fora, e você está reclamando do calor que está lá fora, vamos lá no galpão, fica lá meia hora. Para que agonia, gente, para. Mas aqui, olha, uma coisa que nós precisamos aprender, para a gente encerrar. Nós precisamos criar uma coluna forte, coluna vertebral forte, em cada indivíduo que está do nosso lado. Porque ela é a nossa força. E qual que é essa força? Como se cria? Através do elogio, do reconhecimento.
que foi? É porque tá no seu rosto desde o início. Tá bom. Agora está aqui. E a prova? O que acontece? Nós precisamos criar uma estrutura, um ambiente que todo mundo se sente acolhido. Todo mundo precisa sentir forte e parte. Para isso ele tem que ter o que? O espaço dele. Cada um do seu jeito tem que ser acolhido. A frustração não é sinal de derrota espiritual, mas uma alerta para reorganizar a nossa alma. Às vezes você pega uma angústia, alguma coisa e fala, opa, pera lá, eu tenho que organizar minha alma. Eu tenho que ver como que eu estou fazendo. Porque acontece muita coisa nos mundos à nossa volta. Sim. E esses mundos à nossa volta mexem com o nosso emocional. Então você falou, opa, peraí, isso é aquele mundo lá, vou respeitar aquele mundo e vou melhorar a minha alma, não vou deixar isso abater a minha alma. Porque se eu entrar numa situação para ajudar com a minha alma abatida, eu não vou levar nada de espiritualidade. Eu consigo ajudar enquanto a minha alma está conectada. Se eu baixar, não vou levar nada de bom. Aí eu vou colocar a minha emoção. E a minha emoção muitas vezes pode piorar a situação. Moshe passou por isso e Deus nunca se afastou dele. Deus aponta para cada um de nós um caminho mais leve. E esse caminho que parece ser muito leve, tem muitas dificuldades. Mas em cada dificuldade você vai ver uma placa na estrada escrita Ganzu Letová. Então entenda, a sua jornada, Deus nunca afastou de você. E quando Ele criou você, Ele já colocou esse caminho. E é um caminho muito elevado. Quando a vida lhe parecer assim muito pesada, lembre, Deus que sustentou Moshe não mudou. Ele sustenta cada um de nós. O Deus que guardou Moisés 40 anos no palácio, 40 anos no pasto, lá com o seu sogro, e 40 anos no deserto. Você pensa, como que mudança, né? 40, 40, 40. E esse Deus continua sussurrando no ouvido de cada um de nós. Ele fala assim com cada um de nós: não carregue tudo sozinho, eu estou aqui, pare comigo. Deus quer nos ouvir. E quando nós falamos com Deus, nós cancelamos, transformando essa frustração em crescimento. E é isso que nós precisamos. Pegar aquilo que parece uma angústia para nós e levar isso para um crescimento espiritual. E um crescimento também com pessoa. Nós estamos falando da parte da espiritualidade. Mas quando você se eleva na espiritualidade, você se torna uma pessoa muito grande. Porque essa espiritualidade te faz grande. Se você quer ser grande, seja espiritual. Toda vez que você está agindo dentro da espiritualidade, você pode saber que você está agindo com grandeza. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz, muita alegria,